Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira edição do Inquietos Cast. Se tu já conhecia a gente lá do Uma Dose de 1%, nós agora estamos também no YouTube. E eu tenho aqui comigo meu ilustríssimo co-host, Gabriel Mantorro, pra gente falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre as 5 ou 10 ou melhores e infinitas lições do livro Pai Rico, Pai Pobre. E para quem caiu de paraquedas, agora nós temos um podcast também no YouTube, então já se inscreve no canal. Isso, já se inscreve e define as notificações para não perder nenhum episódio. Exato. A gente vai ter uma certa frequência aqui para bater alguns papos sobre empreendedorismo, marketing digital, afiliados e ganhar dinheiro. É isso aí. Exatamente. Aqui, gente, é aquela velha história de bater um bom papo através de vídeo, ou seja, um podcast, como a gente fala hoje em dia. Isso. Enfim, galera, indo ao nosso ponto, né? Hoje a gente quer falar de um livro que acredito que pro Gabriel também mudou bastante coisa, sim, mas mudou a minha visão, assim, com relação ao mundo de fazer dinheiro, né, de adulto, assim, digamos assim, e mudou muito a minha cabeça nos últimos anos. Eu lembro até hoje do dia que eu vi a indicação desse livro, estava ouvindo um podcast também, que era do Nerdcast, do Honra, a quem nos trouxe até aqui, né? E eles estavam falando sobre, mercado financeiro e ações e dinheiro no digital. Nem era na internet, era dinheiro, né, de uma forma geral. Finanças, na verdade, podcast finanças. E eu lembro que o Azaghal, na época, enfim, o cara tem um crânio muito bom, um cara muito bom no que ele falou assim do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, né? E eu pensei, eu já tinha ouvido falar nesse livro, muita gente falava, ouvia podcast de empreendedorismo, mas nunca tinha lido o livro. Aí eu decidi ler esse livro, peguei na faculdade, né? Eu estava na faculdade ainda, fui lá, peguei o livro para ler. E assim, eu acho que com quase todo mundo que já leu esse livro, sabe como é que é um divisor de águas, a gente abre a tua cabeça completamente com relação às coisas. E o Gabriel, como eu sei que é um cara que lê conseguindo pegar mais tópicos, cara, qual foi a primeira coisa que chama a atenção? Cara, a primeira coisa porque assim, eu percebo que no Pai Rico, Pai Pobre, ele nem vai ser o livro que vai te ensinar sobre investimentos, por exemplo. Ele vai te ensinar sobre como lidar com o dinheiro na forma mais básica possível, o que é o mais importante. Então, tipo assim, ele cria uma base financeira muito boa na sua cabeça, não só a base, mas te tira daquele padrão convencional e comum, sobre o que você já está acostumado a ouvir. Até porque eu coloquei como primeiro ponto, né, que você não aprende a ficar rico na escola, né, porque, cara, querendo ou não, a gente, quando cresce, a gente é produto do que a gente aprendeu com os professores, que a gente ouviu dos nossos pais, a gente ouviu, sei lá, pastores, padres, etc. E, inclusive, o que a gente aprendeu com o nosso meio no geral. Então, pô, tu cresceu com alguns colegas, tu cresceu ali no ensino fundamental, médio, assim por diante. E quando tu chega no final ali, quando entra na vida adulta, o resultado de toda aquela experiência que você teve antes é o que vai dizer se você vai para uma faculdade, se você vai começar um negócio, se você vai... E a maioria, por que a maioria inicia na faculdade? A maioria entende que para ela ser alguma coisa na vida, ela precisa ter uma boa graduação, aí depois ela precisa procurar um bom emprego nessa área, não que isso seja errado de forma alguma, só que é o padrão convencional, porque realmente as pessoas entenderam que, ela precisa seguir essa corrida dos ratos que o Robert Kiyosaki cita, né? Da pessoa seguir sempre num ciclo, e depois ela precisar sempre voltar na mesma coisa de pagar conta, ganhar dinheiro, pagar conta, ganhar dinheiro e nunca sobra nada. Sim. E aí ele dá algumas orientações de como sair disso, né? De como, quebrar esse ciclo, né? Ele faz no livro que ele conta, né? Para começar, vamos dar entendimento ao livro para quem não leu. Pai Rico, Pai Pobre. Por que esse título? Ele conta a história dele, ele nasceu no Havaí, ele conta a história dele baseado no Havaí, que é o contexto dele. E o pai dele era um professor universitário. Aqui já começa uma parte bem interessante, porque a gente costuma achar que a pessoa que vem da universidade, um professor universitário, ganha bem. O pai verdadeiro dele, né? O pai verdadeiro, o pai mesmo, é o pai dele. O pai dele, o pai que criou ele, o pai que vivia com ele, é o pai dele. Sim. Esse era o pai dele, o outro não era o pai dele, né? Esse seria o pai pobre, tá? Por que pai pobre? Porque o pai dele tinha comprado uma casa, fez um financiamento, tinha um carro financiado e ele estava endividado. Essa era a vida que ele enxergava. Só que ele tinha um amigo de infância, um amigo dele na época de onde ele morava lá, e esse amigo dele tinha um pai que era construtor ou dono de uma madeireira, uma coisa assim. Ele era construtor, empreendedor na área imobiliária. E esse cara era o que ele chamava de o pai rico. Por que o pai rico? Porque esse cara ensinou vários conceitos que depois ele começou a entender. E até hoje a gente brinca muito com a ideia de saia da Matrix, saia do mundo sistema, padrão, né? Por quê? A gente construiu a nossa realidade, o nosso mundo, baseado naquela ideia de vou para a escola, né? Vou me formar, fazer uma faculdade, vou ter um emprego, comprar minha casa própria, parcelado lá porque eu não tenho todo o dinheiro, depois vou comprar meu carro próprio financiado. Tudo isso com financiamentos. E qual que é a sacada que ele fala aqui no livro?
Isso lembra muito um ratinho numa gaiola correndo. Por quê? O ratinho está sempre correndo atrás da recompensa. Seria o ser humano normal, o adulto normal hoje, na nossa sociedade, em qualquer lugar capitalista, que ele está sempre se endividando, tentando correr atrás de pagar as dívidas para se endividar mais. Então é daí que vem o termo corrida dos ratos. Sim. É daí que... Pera um pouquinho. A Siri apareceu na história. A Siri me ajudou aqui, deu. Bora continuar. Daí que vem o termo corrida dos ratos. Corrida dos ratos nada mais é do que o ser humano que se endivida. Um ciclo que nunca acaba. Isso, por quê? Porque ele tá sempre... E aí vem uma grande sacada de mentalidade. Tá sempre antecipando sonhos. Só que, cara, é muito louco, né? Porque eu tô lendo agora um outro livro que se chama Psicologia Financeira, que inclusive saiu um podcast recentemente, que os caras compararam psicologia financeira como sendo uma versão 2.0 do Corrida dos Ratos, do Pai Pobre. E o cara nesse livro ele fala muito sobre a pessoa querer parecer rica e não ser rica. Né? É a maior coisa que acontece. E o Robert Kiyosaki fala a mesma coisa, só que de outra forma. Sim. Ele fala, primeiro, você ampara o seu dinheiro, você ganha dinheiro construindo e investindo em ativos, coisas que vão te dar mais dinheiro. E não em passivos. Sim. E aí, o que é um passivo? Um carro é um passivo. Por quê? Tu compra um carro, aquilo não se valoriza. Se você não gera renda com ele, né? Isso. Se você não é um Uber, se você vai assim, um carro pra quem tem um carro, tipo um carro normal. Tu não é um carro. Uber, né? Sim. Tu não trabalha com aquilo, né? Exatamente. E aí ele começa a dar essas orientações para sair da corrida dos ratos. Então, tipo assim, é isso que é a forma padrão e convencional. Aí, como você sai dessa forma padrão e convencional? Investindo em ativos. Daí ele fala o que difere os ricos dos pobres, e aí quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de forma de lidar com as coisas, e principalmente mentalidade, né? Pra falar de forma pejorativa, o pobre e tal. Mas ele fala, os ricos, eles primeiro compram ativos, e esses ativos começam a gerar mais dinheiro para eles, e aí quando eles começam a gerar mais dinheiro com os ativos, aí que eles compram passivos. Aí que ele compra um carro, aí que ele compra outras coisas que vão tirar dinheiro dele. Mas primeiro ele investiu em ativos, seja em conhecimento, mas principalmente em investimentos, em casas para depois ele vender, etc. Coisas que no futuro vão colocar mais dinheiro no bolso dele. Então, e aí ele fala, olha, os pobres, né, tipo, a mentalidade pobre, é o cara que vai comprar cada vez mais coisas, que vai tirar dinheiro dele, e ele realmente vai continuar sempre nessa de ter que pagar conta, e querer uma promoção, pagar mais conta, e assim por diante. E sempre vira essa coisa constante, né? Exatamente. O grande conceito por trás do livro é esse. É a ideia de que, primeiro, tu trabalha para ter ativos e não para ter passivos. E daí surgem algumas interpretações, e eu acho legal a gente falar disso até, que às vezes a galera costuma confundir A com B, só que são coisas diferentes, né? Por exemplo, não é que a faculdade vai te deixar pobre. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver essa comparação esdrúxula que fazem. Não. Mas, por exemplo, se tu quer ir para a faculdade para ganhar dinheiro, não precisa. Não faz sentido nenhum. Agora, se tu quer se formar como médico, como advogado, tu quer ser um juiz, tu quer ter uma vocação de uma profissão, faz todo sentido. Eu sempre falo isso muito. Faculdade não é para quem quer ganhar dinheiro, é para quem quer ter vocação. Então, leia e entenda. Faculdade não está errado. Só que faculdade não é feito para empreender, não é para empreender. Ela não te ensina a empreender. Não, peraí, vamos montar um negócio, aqui a gente vai te ensinar a escalar, vai te ensinar sobre CAC, vai te ensinar sobre marketing, sobre como estruturar uma empresa. Não, faculdade não faz isso. Perfeito. Talvez a faculdade de administração faça alguma coisa com relação a isso. Eu acredito, cara, que uma coisa que o Robert Kiyosaki deixou um pouco ali escondido é você ser bom em fazer perguntas. Então, tipo assim, por que tu falou, né? Se você tem uma vocação, você faz sentido. Mas qual é o problema, cara? Que o pessoal não se pergunta essas coisas. Então, tipo assim, o cara ele vai começar, ele não se pergunta se, ele tá fazendo porque ele realmente gosta, ele tá fazendo porque conduziram ele a fazer faculdade. Ele tem que fazer, alguma coisa. Então, o que eu gosto de fazer? O que eu tenho como vocação de fazer? É daí que vem o termo corrida dos ratos. Porque a nossa sociedade, ela é estruturada na segunda revolução industrial ainda. Ela não conhece ainda a revolução digital, que é o que a gente está vivendo agora. Nós estamos começando a conhecer isso. Então é baseado na ideia de que vamos ensinar todo mundo através do sistema universal, que é a educação básica e média e a faculdade, e aí estrutura para profissões, que vem a faculdade. É isso. Esse é o sistema básico. Isso. É esse fazer perguntas, é isso, é se questionar. Tanto que se tu for a olhar histórias de empreendedores digitais hoje, principalmente quem é novo, tipo aquele gurizinho, aquela rapazinho de 17, 18 anos que ficou milionário da noite pro dia, ele era um rapaz que se questionava. Ele ia pra escola, ele matava a aula, ele não gostava da aula, às vezes não tinha boa nota, só que ele chegava em casa, ele ficava pesquisando lá como fazer tal coisa na internet, como fazer isso, como fazer aquilo. Ou seja, nunca foi uma pessoa burra. Não estava satisfeito com aquela situação. Ele só não gostava daquilo que ele estava fazendo. Isso, exatamente. Então, querendo ou não, era uma pessoa inquieta. Né? Que eu sempre falo para ela, seja o inquieto, abrace a inquietude.
Uma pessoa que foge da tal da corrida dos ratos, ela está sendo uma pessoa inquieta. Exatamente. Mas para isso tem que respeitar um princípio econômico, que é o que o Robert Kiyosaki mais fala no livro, que é saber diferenciar o que são ativos e passivos. Exato. Quanto a essa parada também, Tiagão, que tu comentou, sobre a ideia de ser rico ou de parecer rico. Cara, a ideia de querer parecer rico é o que mais pobres fazem, né? Sim, pessoas que natural. pensam... Cara, é muito normal. Então, tipo assim, o cara, ele trabalha muito para ele conseguir ter vou ganhar 10 mil por mês. Daí ele consegue ganhar 10 mil por mês com 30 anos de idade, por exemplo. Velho, esse cara ganha 10 mil por mês, o que ele vai comprar é o iPhone do ano, ele vai parcelar um carro de 200 mil reais, 300 mil reais, Sim. por 30 anos, se for preciso, ele vai comprar uma casa top, ganhando 10 mil por mês. Porque ele não trabalhou a mente dele em relação a dinheiro, ele não sabe que investir em ativo. Tipo, se esse cara ganha 10 mil, ele pelo menos deveria investir em ativo, tipo, uns 30%, se ele pode, 40%, porque ele sabe que isso no longo prazo, pensando ali nos próximos anos e depois, ele vai ter muito mais tranquilidade e segurança para ele. Sim, que é uma das coisas que o dinheiro faz. E eu acho que antes de a gente avançar aqui nesse papo, a gente tem que explicar pra galera, tipo, o que é o tal do ativo e passivo, né? Um passivo deu pra entender um pouco. Por exemplo, eu tô com meus 22 anos, aí eu vou lá, pego uma casa, nem é Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo hoje, uma casa, tipo, vou pegar uma casa pelo banco, lá o bancão grande me ofereceu um financiamento de 600 mil reais. Eu vou dar 100 mil de entrada e vou assumir uma parcela, ganho lá 10 mil, vou assumir uma parcela de 5 mil, não, 5 não libera, mas 4 mil reais. É pesado. Por mais que tu ganhe 10 mil, 4 mil de uma parcela para uma casa é pesado. Por quê? Primeiro porque tu está no começo da tua vida adulta, tá? Isso é uma questão muito pessoal, mas eu quero que tu pense, ó, o Gabriel falou, começa a se questionar. 4 mil reais, começo da vida adulta, essa parcela. Além disso, tu tá dentro de um estágio da tua vida que tu não tem certeza se tu vai ficar naquele lugar por muitos anos. E aí entra outro fator, que eu acho que é um dos mais perigosos de todos. Tu já fica preso ao teu emprego. Por quê? Porque tu tem que pagar 4 mil reais por mês. Então tu tá o quê? Entrando na corrida dos ratos. Tu não tem a liberdade de poder fazer o que tu quiser, de poder sair do lugar de outro, né? Tudo isso acaba te influenciando, né? Exatamente. Eu mesmo, a gente veio agora pra cá, vim pra Santa Catarina, a gente se mudou pra cá, eu e o Gabriel. Recentemente foi rápido. Por que foi rápido? Porque a gente alugou casa. Eu iria até pensei em comprar alguma coisa, mas eu pensei, pô, nunca morei naquela cidade, naquele estado, naquele bairro. Eu vou alugar para ver se eu gosto. Gostando, aí sim, talvez daqui um ano ou dois eu compre. Sim. E mesmo assim, o dinheiro que eu usaria para comprar ela em juros, ou seja, ativos... Opa! Ativos foram comprados antes, né? Em ativos, me rende mais do que o aluguel que eu estou pagando pela casa. Então, o dinheiro parado no meu banco me dá mais dinheiro, ou seja, ativamente dinheiro, do que se eu fosse tentar encontrar uma outra fonte de renda e comprar a casa. Exato. E até entrando um pouco mais a fundo, entre aspas, né? Pô, esse ativo que você comprou agora te dá uma renda passiva. Sim. Ou seja, você não precisa agir de nenhuma forma para ter esse dinheiro na tua conta. E esse é o ponto. Quando você investe em ativo, você começa a ter uma renda que não é aquela renda ativa, que tu precisa se matar ali trabalhando, e se você não trabalhar, não vai vir o dinheiro. Não, o dinheiro está ali e o juro que o banco te paga, por exemplo, um CDB, etc., qualquer ativo que seja de um banco, você vai ter essa grana na tua conta todo mês. E aí, tem uma outra coisa, que tua mente começa a se alterar para o seguinte, quando é um ativo, você não tem preocupação em comprar. Então, por exemplo, se eu ganho dinheiro com o meu celular, eu não tenho medo de pagar 10 mil reais no celular, porque eu sei que eu tendo uma máquina mais potente, eu consigo fazer mais dinheiro. Agora, se eu tenho um celular, por exemplo, que, 10 mil reais eu investir nesse celular não vai me trazer grana nenhuma, quando você tem uma mente voltada para isso, você fala, cara, não faz sentido eu investir 10 mil reais no celular, porque eu investindo 10 mil reais não vai me trazer nenhum tipo de renda. E aí você acaba a ficar muito mais preocupado com, se dá dinheiro para mim, então eu invisto sem problema. Se não dá dinheiro, daí eu fico muito mais receoso. Verdade. E outra coisa também importante com relação a ativos e passivos, que a galera às vezes esquece, né? É que quando eu tenho, principalmente, eu tenho pouca grana, e no livro do Psicologia Financeira, que uma hora a gente pode falar dele também aqui no podcast, ele fala muito dessa questão, ele lembrou muito também Robert Kiyosaki, né? Ele fala, tem não é incógnita, ele fala uma grande dualidade de pensamento. Que ele fala não é complexo, é tipo o problema do carro de luxo, né? Que a pessoa, ela tem pouca grana. Então, quando ela tem grana, ela pega lá seus 100, 500, 1000, 1 milhão, a primeira coisa que ela faz é comprar um carro de 1 milhão. Sim. E aí a gente olha para essa pessoa, a gente pensa, ela tem dinheiro. Só que o dinheiro que ela tinha, ela usou para comprar um carro. E ele tá perdendo valor. Isso. E aí ele fala exatamente isso, que é uma grande, assim, uma grande complexidade aqui, porque a pessoa ela quer mostrar que ela tem dinheiro, mas para ela mostrar que ela tem dinheiro, ela fica sem dinheiro. Ela fica sem dinheiro. E a gente acha que ela tem dinheiro, e ela não tem mais dinheiro. Sim. E a pessoa que tem dinheiro não mostra que tem dinheiro, porque o dinheiro não tem como ser mostrado. Ele está na
conta do banco. Não, e outra, e de forma inteligente, né? Falando financeiramente falando, o cara que comprou um carro de 1 milhão, cara, você espera, se ele for inteligente, que ele tenha pelo menos 5 vezes o valor desse carro investido na conta dele. Sim. Porque esse valor investido paga os custos desse carro. Ou seja, ele tá no momento de comprar. Agora, se ele tem só 1 milhão, o foco dele é multiplicar esse 1 milhão, não em comprar um carro de 1 milhão. Sim, sim. Daí que entra esse complexo. Né? E por isso que você, criando... E aí até um ponto que ele bate, né? Que, é importante você saber cuidar desse dinheiro, né? Ou seja, educação financeira, investir em educação financeira, antes de pensar em tê-lo. Porque se você tem muito dinheiro, vira um problema gigante. Porque quando você tinha pouco, era um problema pequeno. Porque tu tinha pouca grana, agora é muito Lembrei mais. Agora o nome é o Paradoxo do Carro de Luxo. Paradoxo do Carro de Luxo. Um título, é um dos capítulos do livro do Psicologia Financeira, mas lembra muito o que o Robert Kiyosaki explica no Pai Rico, Pai Pobre. Demais. E basicamente é isso, que a pessoa, se ela tem dinheiro e ela compra algo, ela deixa de ter dinheiro. Mas parece que agora ela tem mais dinheiro, só que na verdade ela não tem. E ele fala que isso é um grande paradoxo que a gente tem. E ele começa a explicar o que seria a felicidade para as pessoas, o que não é. Ele explica que a pessoa que quando a gente vê uma pessoa com um carro de luxo, a gente não quer ser aquela pessoa, a gente quer ter aquele carro. E a pessoa que compra o carro, ela acha que a gente quer ser ela. Sim. E não, a gente quer ter o carro dela, entendeu? Exato. E ele ele começa a explicar esses paradoxos, eu penso, mas faz sentido. Então faz muito mais sentido tu, primeiro, buscar ativos, ou seja, formas de ganhar dinheiro, e depois sim tu começa a investir em passivos. Ó. E a própria casa, o conceito de casa, né? No Brasil aqui, o conceito de casa ele é muito enraizado como um ativo. Porque a gente vive num país onde quase não compra casa, ou terreno, casa, apartamento, com o passar do tempo se valoriza. Só que isso tende a mudar. Agora eu vou plantar uma sementinha da discórdia e dúvida na cabeça das pessoas. A nossa população, como população, está envelhecendo. Em 2000, tem IBGE, mostrou os dados, em 2048 a gente começa a população começa a diminuir no país. Então, talvez daqui 50 anos a demanda por casas e apartamentos que a gente tem hoje seja menor. Então, aquela casa que tu comprou no bairro lá afastado, que valorizou muito entre 2010 e 2020, que foi o boom imobiliário no Brasil, talvez não valorize mais e talvez daqui 10, 20 anos comece a estagnar o preço e tu não consiga mais vender por um outro preço. Então, o próprio conceito de imóvel, a valorização, ele como ativo, é muito relativo, né? Tanto que galera que fala muito de finanças, economistas, consultores financeiros explicam que o imóvel, ele é um ativo sem liquidez. Por quê? Vale 5 milhões essa casa. Tá, mas vai vender ela amanhã? Vende amanhã ela. Pra galera que não entende, né? Liquidez, basicamente, pessoal, é a capacidade de um ativo se tornar dinheiro na tua conta. Então, tipo assim, uma casa, por que ela tem liquidez muito baixa? Porque, para ela se tornar dinheiro, é tipo 1, 2 anos tu tentando vender a casa. E é por isso que a galera fala tanto de fundo imobiliário, ou de qualquer ação que tu negocia em bolsa. Porque é um ativo que, cara, se tu quer vender 100 mil reais amanhã, tu coloca a venda na bolsa e depois, no outro dia, pode cair na tua conta com 20% a mais de dinheiro. Porque valorizou esse ativo. Então, por isso que é importante você, em educação financeira, estudar sobre ativos. Quais melhores ativos para investir? Faz sentido eu comprar uma casa aqui nesse local onde estou pensando em comprar ou não faz? Tem tendência a valorizar ou não tem? É melhor eu alugar, talvez, e pegar o dinheiro que eu ia comprar essa casa e colocar em ativo, que vai me render grana para continuar pagando o aluguel dessa casa. Então, tem vários pontos que você vai pensando aí. E o outro conceito que ele fala, eu não sei se ele chega a falar bem no livro, mas eu imagino que sim, que foi aí que eu acho que explodiu minha cabeça. Ele explica, né, que a pessoa de mentalidade pobre, e aqui nunca, por favor, não vai me confundir ser nojento, pobre com mentalidade pobre. Mentalidade pobre é aquela pessoa que pensa pequeno na cabeça dela. Ele explica que a pessoa de mentalidade pobre, ela troca o tempo dela por dinheiro. A pessoa de mente rica, ela troca o tempo dos outros pelo dinheiro. Ela compra o tempo dos outros. Ela compra o tempo dos outros. E se tu for parar pra pensar, se tu trabalha para alguém, tu tá vendendo a tua hora. Tu tá vendendo a tua hora de vida. Como é que funciona isso na prática? Tu começa no emprego, das 8 da manhã às 6 da tarde. Tu ganha lá seus 3 mil reais por mês, que é o salário médio hoje da boa parte, de uma percentual da população, ali de 1.500 a 3 mil reais. O que tu está fazendo? Toda hora ela tem um valor. Ali, sei lá, 10, 15, 20, 30 reais. No momento que tu continua fazendo isso eternamente, tu tá trocando tempo por dinheiro. E aí, qual que é o problema? Isso não tem escala. Não tem escala. E aí, quando ele conheceu o tal do pai rico dele, que seria o pai do amigo dele lá, que era empreendedor no ramo imobiliário, ramo de construção, ele viu que o cara tinha vários funcionários. E o cara explicou, eu tenho funcionários porque assim as pessoas trabalham para mim, eu ganho em cima do trabalho delas e assim eu escalo o negócio. A internet, por que a gente gosta tanto de internet? Porque é escalável. E não é só escalável no sentido de alguém trabalhar para ti, e sim no fato de que se eu monto uma padaria no local físico, olha, ela pode bombar, ela pode ser a melhor do bairro, a melhor da cidade.
eu vou ter um número limitado de pessoas que conseguem chegar ali. Sim. Se eu monto algum negócio online, eu faço mais anúncios, eu faço mais conteúdo, eu faço mais tráfego, ou seja, eu faço com que as pessoas cheguem naquela loja online, naquele produto online, naquele meio, naquele negócio online, sem precisar da limitação física. Perfeito. Então é por isso que a mentalidade da pessoa rica é aquela que acaba comprando tempo, e não só o tempo hoje em dia na internet. Ela aprende a comprar o tráfego. Sim, e não só comprar o tempo, mas ela delega o estresse dela também. Sim. Né? Porque, pô, imagina se tivesse cuidado do negócio todo sozinho. É melhor ela comprar outras pessoas, comprar a hora de outras pessoas, assim ela delega também o estresse dela e o peso de ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Exato. E sem contar que numa padaria, por exemplo, a quantidade de pessoas, além de ser limitada, você não tem certeza se essas pessoas elas são qualificadas, que a gente chama, para adquirir seu produto, seu serviço e assim por diante. É por isso que um dos maiores ativos hoje que você pode estudar e investir é a internet. É um negócio da internet, é aprender alguma habilidade que vai te fazer ser valorizado no mundo digital. Seja fazer tráfego pago, seja criar conteúdo, seja produzir qualquer tipo de coisa. É um ativo que quando o Robert Kiyosaki escreveu o livro, por exemplo, não tinha ele sendo muito propagado. Mas, pô, se ele escrevesse 2.0 hoje, seria a internet como principal ativo. Porque é o que mais você consegue gerar renda, é o que mais você consegue investir de forma assertiva, é o que mais você consegue ser eficaz de diversas formas para várias empresas. E a empresa que não está na internet, se ela não ficar, ela vai morrer logo. É que nem ser afiliado, né? É que nem ser afiliado de produtos lá que a gente ensina a galera a ser no Brasil e lá fora, no mercado americano. Hoje, os meus treinamentos, eu ensino a galera a vender como afiliados, ou seja, eles entram em plataformas específicas, Hotmart, QIFI, BuyGoods, ClickBank, se afiliam a produtos, essas plataformas, sejam físicos e digitais, e ganham comissões para isso. E aí, qual foi o boom nos últimos 2 anos do nosso mercado de afiliados? Vender em dólar. Por quê? A comissão é 5 vezes maior. Então, uma forma natural de a pessoa escalar. Ela faz 10 vendas no mercado brasileiro em reais, de 100 reais, ela está fazendo R$1.000 no mês. Ela faz 10 vendas de 100 dólares no mercado americano, que para o americano é só 100 dólares, ela está fazendo R$5.000. Perfeito. É o mesmo número, são os mesmos números, só que a moeda é 5 vezes mais forte do que a nossa. É um trabalho inteligente. Então, é uma forma de escalar muito simples. E aí entra a questão de a internet não ter limitação. Tu não precisa ir lá nos Estados Unidos, montar uma loja, passar por um processo de imigração, muito menos ter um visto. Tu só precisa entrar num site, se cadastrar, criar uma carteira digital, promover o anúncio e deu. Tipo, não tem um processo todo complexo. É claro que isso envolve estudo, é claro que isso envolve trabalho, né? Sim. E isso é o nosso trabalho. O trabalho aqui é estudar, olhar a tela, executar os passos. Às vezes vai dar um erro, vai dar um problema, mas isso é o trabalho em si. Sim. Mas não tem nem um décimo da dificuldade de tu montar um negócio físico. Sim, é muito mais fácil do que fazer de outra forma. Sim, né? exatamente. Perfeito. Isso é uma forma de escala. Por quê? Porque tu mudou o tipo de negócio, Sim. sabe? Muda o modelo de negócio, facilita muito mais as coisas, né? Exatamente. Então, realmente, a internet, a gente percebe que, é uma das melhores formas de você conseguir gerar caixa, gerar renda com a sua imagem, com o seu conhecimento, assim por diante. E uma coisa, né? Pra galera, então, que tipo, Gabriel, Thiago e tal, a gente, por exemplo, eu gostaria de começar um negócio na internet, mas eu tô trabalhando. Tipo, até quando faz sentido eu continuar no meu trabalho? Uma parada um pouco polêmica. Só que a minha opinião, tá? Faz sentido você continuar no seu trabalho como CLT até que você perceba que você está aprendendo alguma coisa ali naquele local. Se você não está aprendendo nada, talvez, então comece a absorver aquilo que está ao seu redor. Eu, por exemplo, no meu exemplo, né? Eu já fui aprendiz por 1 ano e 1 mês. Enquanto eu estava naquela empresa, que era uma empresa que faturava alguns milhões por mês, uma empresa na área de transporte e tal, eu tirei para aprender muita coisa. Seja como os caras geriam a empresa deles, seja como, tipo, eles olhavam os indicadores de performance e coisa assim. Eu falei, cara, faz sentido eu estar aqui, tipo, eu acho massa eu estar aqui porque eu aprendo coisa. Só que chegou um momento que eu falei, velho, não faz mais sentido eu estar aqui porque eu não aprendo mais nada. E, tipo assim, eu só tô vendendo minha hora. Daí a hora que eu falei, eu preciso ir para um próximo passo, o quanto antes. Então, se você está no seu negócio hoje, negócio que seja, tenta ver se você gostaria de estar nesse ramo também. Porque, se você curte muito estar nesse ramo, você poderia depois abrir um negócio próprio seu. Porque você já está aprendendo ali. Tanto que não é nesse livro, mas no O Segredo da Mente Milionária, né? Que ele até comenta que, ele queria abrir uma doceria. Daí ele entrou numa doceria, né? Tipo, ele entrou como garçom, lavando pratos, etc, para aprender aquele ramo. E aí depois ele pensou e falou, não quero abrir um negócio assim, porque ele não gostava disso aí. Sim. Então faz muito sentido você tentar aprender enquanto você está recebendo um salário. E aí depois você pensa em abrir um negócio seu ou focar em ter o seu negócio próprio, assim por diante, né? Faz todo sentido. E outra coisa também que faz muito sentido, né? Olhando para todo esse aspecto, a ideia do sair da corrida dos ratos, que eu acho que para mim, assim, é o mais importante, é o que abriu minha cabeça, é algo que todo mundo deveria observar um pouco mais, né? E a gente não toma conselhos das pessoas corretas quando a gente está falando disso. Porque, pensa bem, né?
chega nos teus pais e experimenta falar que tu vai ser o teu emprego para começar no digital. Pra tu ver o que vai acontecer. Exatamente. Ninguém vai dar apoio. Ninguém tem nenhuma tendência a dizer assim, que legal, que bom. Por quê? Porque a gente é criado nessa cultura desse jeito, dessa forma de pensar. Então, naturalmente, tu chega e fala pra pessoa assim, não, eu quero começar, vou montar um negócio na internet, eu não vou fazer aquele concurso mais. Aí, qual vai ser a tendência? A pessoa... E, cara, inclusive, tipo assim, o que eu percebo nesse livro de uma mensagem, né, dele, é que a pobreza é genética. Tipo assim, o que eu tô querendo dizer com isso aqui? Cara, é natural, entendeu? Tipo assim, seus pais, eles naturalmente vêm com essa ideia. Imagina, se seus pais, os avós deles foram, os pais deles foram, todos eles seguiram essa mesma tendência de tipo assim, faça isso, faça aquilo, aí o outro ensina o outro a fazer isso, aquilo. Quando chega alguém que rompe isso, cara, é muito desafiador para essa pessoa. Ela precisa entender que ela vai ter que ser confrontada e ela vai ter que confrontar os outros até ela conseguir mostrar, esse caminho faz mais sentido do que aquele outro que a gente aprendeu. Isso é muito massa. Só que para você quebrar esse ciclo, para você entrar nesse confronto, é muito desafiador. Sim. E é importante a galera estar preparada para isso. Porque quando você começa a estudar educação financeira, ativo, passivo e etc, você vai ter, cara, um confronto contra um mundo que está pensando de forma diferente. E você vai ter que se cuidar com isso e continuar nesse processo até você provar para todos que, o caminho de comprar ativos ao invés de passivos, o caminho de buscar conhecimento financeiro e assim por diante faz muito mais sentido do que esse outro. De comprar passivo o tempo todo, de não buscar conhecimento a respeito disso, achar que isso é lorota e assim por diante. E é uma coisa tão mais, como é que eu vou dizer, mais abrangente do que a gente imagina, né? Por exemplo, agora que eu estou numa situação de vida melhor, financeira melhor, né? A gente contratou um consultor financeiro. E eu comecei a conversar com ele, né? E tal, eu queria ter uns investimentos que ganhavam mais do que eu ganho atualmente com alguns investimentos ali do dinheiro. E ele começou a explicar algumas questões e como é que ele iria fazer para diversificar a carteira, ele ia colocar o dinheiro em tais fundos, geridos por tais empresas. E uma coisa que eu achei bem legal é que ele pegou 100% do patrimônio que a gente ia investir, que é um valor X lá que eu tenho, e ele pegou e ele foi colocando em vários fundos separados, vários fundos administrados. O que é um fundo, tá, gente? Para quem não sabe o que é um fundo, basicamente é um local onde tem um gestor que pega o teu dinheiro ali, que tu vai colocar naquele fundo, e ele vai, de alguma forma, que agora não vou entrar em detalhes, senão vai complicar muito para vocês, fazer aquele dinheiro render mais do que o normal, do que seria colocar num banco, por exemplo, né? Num CDB básico de um banco, que seria um outro tipo de ativo. E aí, o que ele me mostrou assim, quando esse consultor fez essa divisão de colocar em vários fundos ali o meu dinheiro? Ele estava fazendo um sistema de segurança. Sim. Ele estava fazendo um sistema que ele diversificava todo o dinheiro. E aí, às vezes, a gente pensa assim, não, peraí, eu vou montar um negócio físico, né? Eu vou abrir aqui uma açaiteria. Vamos pegar uma açaiteria por franquia? Sim, a franquia custa 150 mil reais. Beleza, a gente monta aqui a loja, aluga o espaço, né? Em até 2 anos o dinheiro vai voltar. Só que tu colocou 150 mil reais num negócio que tu não sabe se aquele ponto vai dar bom. Tu não sabe se aquele ponto vai trazer o retorno esperado. E a estimativa lá boa da açaiteria é que retorna em 2 anos. Mas pode demorar 4 anos para retornar o teu dinheiro, sabe? Então tu começa a olhar assim, daí tu pensa assim, mas é muita loucura fazer isso aqui, cara, sabe? Muito mais arriscado, né? Só que a gente não percebe. Por quê? Porque a gente vem do mundo onde o negócio físico é o único tipo de negócio que dá para empreender. Por isso que normalmente a gente tem mais dificuldade com ser empreendedor, porque a gente pensa que, nossa, eu tenho que alugar um local. Não pensa que dá para começar pela internet, por exemplo, investe ali 1.000, 2.000, 3.000 e tem muito mais facilidade. Exatamente, tanto que a raiz desse negócio de, tipo assim, de fazer na faculdade, trabalhar, etc, é a estabilidade. Então a galera vende muita ideia de estabilidade. E por que empreender é um problema tão grande, seja no físico ou no digital? Porque envolve não ter estabilidade. Envolve dar tudo errado e você tem que se arriscar. Só que ganha mais dinheiro quem corre mais risco. Mas eu vejo os medos da galera, assim, cara, eu fico impressionado, porque, tipo assim, às vezes a pessoa chega em mim, não, Thiago, eu tenho 2.000 reais pra começar, eu tenho muito medo de perder. Daí eu fico pensando assim, gente, com todo respeito, tá, 2.000 reais é dinheiro, com certeza é grana. Mas, tá, se tu perdeu 2.000 reais, tu vai morrer? Vai passar fome. Não vai, entendeu? Tipo assim, eram os 2.000 reais que estavam na tua conta do banco, ali que tu não usava pra nada, tu ia comprar uma televisão, um videogame, sei lá, um telefone. Nem sei, talvez tu já tenha o dinheiro do mês pra pagar as contas, tá sobrando dinheiro ali, vai acontecer nada, vai acontecer nada. O dinheiro tá guardado às vezes, né? O cara tem tipo 30 mil lá do seguro-desemprego, sei lá, coisa que ele saiu, ficou na conta e ele tem medo de perder. Fala, cara, mas esse dinheiro vai acabar uma hora, você vai tipo assim, não tem como, sabe? É melhor você fazer alguma coisa que pode fazer esse dinheiro ser multiplicado que você ter dinheiro parado, cara. Mas o contrário não é válido, né? Tipo assim, eu tenho pouca verba, eu vou pegar um empréstimo com o banco, que é o que a pessoa...
Ela é louco, né? Ela acha que ela tem medo de começar na internet. Digitar é muito arriscado, eu posso perder 2.000. Mas eu vou pegar um investimento ali de 30 mil para montar uma padaria? É tranquilo, né? No banco. Boa. Vou pegar 30 mil com o banco, porque é garantido. Garantido nada. Não tem garantia nenhuma. Sim. Sabe? É que é muito difícil falar isso, né, cara? Porque o pessoal pode achar como um incentivo, né? Tipo assim, pega 30 mil e começa o negócio. Nem Só no que, banco, nem na internet. Se você não tem energia para fazer o negócio acontecer, não vale a pena. Isso é uma das coisas que ele mais fala no livro. Sobre a questão de o pai rico e o pai pobre. O pai rico, ele bota o dinheiro dele em ativos. O pai pobre, ele vai lá, pega financiamento, pega empréstimo. Sim. Ele paga juros para sobreviver e para adiantar os sonhos dele. Enquanto que o pai rico vai lá, aprende a fazer dinheiro, comprar a hora, seja como for, escalar um negócio para botar dinheiro, fazer mais dinheiro. O dinheiro se procria. O pai rico paga juros e o pai pobre paga juros e o pai rico ganha juros. É isso, né? exatamente tipo isso. E na cultura, dizem que é do brasileiro, mas eu vejo que no mundo inteiro é assim. Os americanos mesmos, até a placa da Califórnia. Sim. Os americanos mesmos é um dos povos mais endividados que tem. Eles têm dívida da hipoteca da casa, da faculdade, do carro. Lá, se eu não me engano, tu consegue parcelar todo o carro, sei lá, em 90 e poucas vezes. Porque é um país onde o crédito é muito acessível, o dinheiro roda, o dinheiro gira, né? A inadimplência, embora seja alta, não é a mesma coisa que o Brasil, que é uma moeda mais fraca, aquela coisa toda econômica. Então, lá é muito mais comum as famílias estarem endividadas, tanto quanto o Brasil. E aí, uma das coisas mais loucas disso tudo é que a pessoa que está endividada, ela acha normal. É normal. Ela acha que é natural. Não, porque ela tá no meio que é assim, né, cara? Ela tá no meio que é normal ter dívida. Tipo, inclusive, eu via muito isso, né, antigamente. Tipo assim, o homem que não tem um boleto pra pagar não é homem. Então, tipo assim, o homem que não tem um monte de boleto pra pagar um monte de coisa, você fala, caramba, será mesmo que você tem um monte de boleto pra pagar pra provar alguma coisa? Tipo, mas a gente sabe qual é a origem da frase, né? Mas pra pagar as contas. Exatamente, né? Exatamente. Só que daí, tipo assim, meio que tá na galera, né? A galera fala, não, você tem que ter dívidas. Se você não tem dívidas, não tá certo as coisas. A piada dos meus boletos. Você fala, caramba, exatamente. Chegou o começo de mês. Esse faz sentido. Chegaram. Exato, esse faz sentido. Tipo assim, esses conceitos são muito bacanas. Quem, inclusive, não leu o livro ainda, leia. Porque uma coisa é a gente falando, resumindo um livro. Tá? Aqui é um papo, uma conversa. Outra coisa é tu vendo o cara falar lá, criando ali de raciocínio. Em detalhes, né? Abrindo a tua cabeça. E é muito louco. Porque quase todo mundo que eu conheço que diz que começou a empreender e tal, que saiu do emprego, em algum momento leu essa sementinha do mal ou do bem, que é o pai rico, pai pobre. E eu li assim, eu lembro assim, que tipo assim, do nada assim, caramba, minha cabeça abriu. Abriu total. É louco porque assim, é uma coisa muito simples, cara. Só que é como se tivesse, tipo assim, uma linha só. Aí tu lê um livro desse, é como se saísse uma linha do nada. Tu fala assim, nossa, tem uma coisa aqui, tipo assim, tem uma outra ideia, uma outra forma de pensar sobre isso. Daí tu fica com aquele negócio na cabeça e tu tem que tomar uma ação em relação. E um combo bom de leitura é o Pai Rico, Pai Pobre junto e depois o Psicologia Financeira, que também é um que tá bombando na Amazon. Por quê? Porque ele fala muito dessa questão dos paradoxos, de como... E ele fala muito isso no livro, que finanças não é sobre números, é sobre comportamento. A mesma coisa do livro do Pai Rico, Pai Pobre. E no fundo, tudo vai para tal da mentalidade. Sim. Né? Quando a gente fala de mentalidade no digital aqui, de trabalhar como afiliado, trabalho de mentalidade, é comportamental, porque é comportamento. Porque é o comportamento que define as ações, que define os resultados. Então, uma coisa leva a outra. Não tem como escapar disso. Não espere que é um botão mágico que tu aperta e que tudo se resolve, né? Exato. A gente até ia fazer um podcast, né, sobre não pense muito, só faça. Por quê? Porque a gente vive buscando a pílula mágica da facilidade. Estar sempre sendo preparado, né, pra começar. E, na verdade, é executando e aprendendo com a execução. Exatamente. Né? E é só a execução que ensina de verdade, né? Quando você tem muita teoria na cabeça, tipo assim, eu sei o que é passivo, eu sei o que é ativo, só que eu não executo nada em relação a isso. Eu não comprei um ativo, eu nem sei o que é isso, eu não estudo nada a respeito, né? Eu não tenho educação financeira nenhuma. Vou fazer até uma provocação para quem está ouvindo esse podcast. Se tu sabe o que é um ativo e um passivo e tu se sente uma pessoa inteligente, eu espero que a tua conta mensal, teu pagamento mensal que tu ganha hoje, pague o iPhone que tu tem agora. Exato. Se o que tu recebe no mês não paga o teu iPhone, numa parcela só, tu já não tem um ativo. E outra, né? E se você acredita que o dinheiro que você ganha hoje não te dá margem para investir, você realmente não sabe o que é ativo e passivo. Mas eu faço esse desafio pra galera aqui, não é pra provocar ninguém que tem iPhone, tá, gente? A gente tá com iPhone aqui. Só que eu sei que é um celular caro no Brasil. Ele é caro, eu acho muito bom. Acho muito bom. E a maioria tem. Não troca hoje em dia. A maioria não tem, na verdade. No Brasil, é a minoria. É verdade. Só que, assim, a maioria quer ter. Eu tô querendo dizer que é o seguinte, a pessoa vai lá, eu já vi muito acontecer isso, muita gente que não tem controle financeiro, a pessoa começa a trabalhar nada contra o McDonald's, tá? É só um exemplo de um trabalho que paga, que a gente sabe que não paga bem no Brasil.
2 meses de McDonald's compra um iPhone. Sim. Parcelado em 12 vezes. Não faz sentido. Ou ela não tem quer ter, eu falo mais na intenção. Não faz sentido, porque assim, o aparelho já é caro. E se tu não vai, sei lá, vai produzir na internet, vai trabalhar com aquele celular, é caro ter aquilo ali. Tipo assim, é sobre comportamento, né? A gente tá falando. Então, tipo assim, porque eu disse, né, que a maioria tem ou quer ter. Porque daí a pessoa fala, cara, eu vou começar a trabalhar, eu quero comprar. Você viu o iPhone 16? Sim, eu falo, isso cara, aí, isso aí. você ganha tipo isso, você não tem que estar pensando em iPhone 16. Você tem que pensando em que você pode fazer agora, de qual conhecimento tu pode adquirir para criar uma nova renda, para depois você pensar em ter alguma coisa que você quer ter ou não. Porque você não pode adiar os sonhos. Se você adia os sonhos, na verdade você não pode, né? Você pode fazer o que você quiser. Só que se você adia demais os sonhos, você vai acabar, cara, postergando muitas coisas depois, porque você não tem condições para isso depois, né? Tá. Enfim, dá pra cortar depois. O que tu falou? Não entendi. 35 minutos. Só pra avisar, não sei se vocês estão... Ah, já passou? Fechou. Já passou 35? Uhum. Isso, 35. Fechou. Tá, não, maravilha. Não sei se vocês estão marcando. A gente vai até às 6 aqui, daí fica aqui direto. Tranquilo, fechou. Continuar, aqui a gente tá falando. Já falando sobre a ideia de ações e tal. Isso. Uhum. Então, e aqui entra outro ponto que eu acho interessante a gente falar, que não é só sobre adiações, né? A gente é muito emergente. Tipo assim, é do ser humano a gente ser emergente. Então, por exemplo, existe um efeito que não é só no Brasil, mas no Brasil é muito comum. Meu pai que fala muito disso, eu acho engraçado quando ele fala isso, que vai dizer que tu já não viu no teu bairro, talvez, alguém andando de Range Rover e morando numa casa que não tem condições para ter uma Range Rover. Ou morando num local que tu vê assim que aquela pessoa não consegue ter condições de pagar por aquele carro novo que ela tem, mas ela tá com um carro novo lá na garagem. E aí tu vai lá olhar, a pessoa não tem condições de pagar o IPVA ou o seguro daquele carro, ela não tem condições de trocar a roda do carro, que tá lisa, já o pneu tá... A gente brinca, pneu slick de Fórmula 1 no carro, não é de Fórmula 1. Por que a pessoa tem isso? Por que a gente vive num ambiente com pessoas assim? Porque a gente quer antecipações. Sim, é natural. É muito natural. A parada, sabe, é a coisa mais normal do mundo, a gente vê ao nosso redor. Não, sem contar que assim, é muito de inverter as coisas, né? Porque, pô, primeiro, quando você começa a ganhar dinheiro, de forma inteligente falando, primeiro você pensa em segurança sua e de sua família. Então, tipo assim, pô, primeiro tem que pensar nas coisas básicas, nas coisas que são mais importantes. Depois eu penso, por exemplo, em aí sim, eu pensar em realização de sonhos, em comprar o carro que eu gostaria de ter, em morar num lugar que eu gostaria de morar, em ter a casa que eu gostaria de ter. Agora, quando você inverte essa questão, então, tipo assim, pô, eu tenho uma casa que não tenha nem condições de ter uma Range Rover dentro, como tu disse, né? Não tem nem garagem, não tem nada. E eu quero comprar uma Range Rover, eu tô invertendo os papéis. Eu tô focando muito no que as pessoas vão achar de mim, tipo, se elas vão me ver como um carro legal, se elas não vão ver. Então, muito mais sobre status do que sobre realmente criar um patrimônio, porque realmente ter grana para você ter tranquilidade financeira. O bom dos ativos é que eles trazem muita segurança. Tipo assim, pô, você sabe que mesmo que você não trabalhe, às vezes o teu aluguel tá pago só do dinheiro que tá rendendo, porque você investiu em ativos. Você plantou agora para depois colher. Então, pô, essa questão de ações... Mas eu acho legal também a gente pontuar uma parada que me veio na cabeça agora, que, que tem a ver com escassez. Escassez e aí entra a parada do que é um ativo. O que é um ativo indo mais a fundo. Que a galera já entendeu aqui que, pô, o carro, se tu não vai ganhar dinheiro com o carro, ele é um passivo. A casa, se tu não consegue vender rápido, ela não é um ativo. Não que ela não seja um passivo. Mas enquanto tu tem que pagar o IPTU, o condomínio daquele apartamento, e tu não tem uma renda calculada, tu não consegue vender rápido, se tu quer vender, ele não é um ativo de fato ainda, né? Agora, o que parece um passivo, mas é um ativo? Educação. Educação nunca vai ser passivo, se tu souber usar ela. Pois né? Por exemplo, pô, quero fazer faculdade de Direito, quero ser advogado. Cara, a educação é o teu maior ativo. Tua faculdade, lá, R$1.000 por mês, não é passivo, é ativo. É investimento. É investimento. Ah, não, estou fazendo aqui faculdade de medicina, mas eu quero mesmo montar um canal no YouTube. Então, a faculdade é um passivo. Sim. Não vai Nesse momento, dinheiro. ela vai ser um passivo para ti. Ela pode te formar como um médico, intelectualmente, aquela coisa toda, o que é bacana. Mas se tu não vai exercer isso, ou tu não tá afim, tem tesão para fazer essa parada, não vai adiantar. E a gente vê isso muito acontecendo, né? A pessoa começa a faculdade, eu vejo isso muito porque, como eu tenho um treinamento, um curso online, como a gente diz, então chega lá a gente que está fazendo faculdade de arquitetura, de engenharia, o cara já se formou, está fazendo pós em direito, mas ele não gosta daquilo. Aí ele pergunta, Tati, alguém visto no negócio ou no digital? Eu digo, se tem uma outra fonte de renda, investe no digital agora, se tu quer fazer esse negócio, tá certo. Porque não adianta tu botar teu dinheiro no teu doutorado, no teu MBA, se tu não gosta dessa parada. Vai ser um passivo. Perfeito. É uma frase que diz, né, que educação é o ativo que rende maiores juros, né? Tipo assim, é realmente que sempre vai render mais. Porque, pô, o dinheiro que você coloca investido em educação, em aprender coisas novas, pode gerar uma grana, com você tendo energia nisso, né? Agindo de alguma forma, muito maior do que colocar em outra coisa.
dúvida, investe. Exato. Na dúvida, investe. É a única parada assim que, até quando eu fiz um investimento ruim em educação não, mas assim, quando eu comprei um curso que eu não achava legal, sei lá, que eu não achei bom, eu aprendi alguma coisa. Sim. Sabe, por mais bobo que seja isso. Às vezes aprendeu que tu não queria aprender aquilo. Tipo, você não queria aprender aquele assunto. Até uma vez eu comprei um curso de finanças, nem era de finanças, era de mercado financeiro, de trader, na verdade. Era sobre swing trade. É um negócio de bolsa de valores lá que tu compra ações de uma empresa e vende ao mesmo tempo. Não consigo explicar aqui, mas não é tão difícil assim. Pô, eu comprei uma mentoria na época, ela era R$5.000, mentoria coletiva e tal. Eu não gostei muito do jeito que ela foi executada. Na época eu me senti perdido. Eu achei que eu tinha investido um dinheiro ruim. Só que, cara, o que eu aprendi com aquilo sobre o mercado, sobre o que eu não queria fazer depois, porque eu não gostei de colocar, na época eu tinha que colocar muita grana. Eu não tinha um dinheiro que tinha que colocar. Eu tinha que colocar, sei lá, 10 mil na operação e 15 na outra. Eu tinha 30 mil na poupança. Eu tirei dinheiro na poupança, eu tava morrendo de medo. Só que aquilo foi fantástico. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida na época. Por quê? Porque eu aprendi que eu não queria fazer aquilo. Sim, exatamente. Eu botei o dinheiro pra rodar e eu pensei assim, caramba, isso aqui me dá muito medo. Porque não era botar R$500, R$1.000. Era botar toda a minha poupança, que era R$30 mil. E podia no mesmo dia perder aquilo, ficar negativo. Eu lembro que eu fiz uma operação lá, que eu entrei alavancado, que a gente fala no mercado financeiro. E aí eu lembro que assim, tipo assim, em menos de 5 minutos eu tava perdendo R$5.000. E depois assim, cara, o que eu vou fazer agora? Isso é mais de um mês no meu trabalho. O que eu faço da vida? Daí quando voltou pro negativo de 2 mil, eu parei. Só que no minuto seguinte ela subiu para 2 mil positivo, pra poder ganhar dinheiro. Só que na hora, a pressão que tu sente, o embrulho no estômago que tu sente para tomar daquela decisão, ali eu aprendi uma coisa, eu não queria sentir mais aquilo. É a montanha-russa que... Só quem fez isso sabe como é que é. Essa montanha-russa de tu ver a coisa indo do zero, do negativo ao positivo... Na hora eu não gostei. Por que no digital eu acho legal? Por exemplo, a gente tem oscilação também. O cara investe, começa às vezes um dia negativo e fica positivo. É que essa montanha-russa é muito minúscula. Tem muito mais previsibilidade. É muito pequena. E assim, é impossível se tu botou R$200 na tua conta, tu não vai sair com menos R$5.000. O máximo que tu pode vir a perder, digamos assim, é R$200. É muito previsível. É o que está o dinheiro de anúncios. Não tem outra coisa. Então, por isso que eu gostei do digital desde o primeiro momento que eu comecei. Era tudo previsível. Em relação a essa parada que a gente falando, né, tipo, passivo, ativo, pro pessoal que tá assistindo o podcast, quando for comprar alguma coisa, quando for sair dinheiro da tua conta pra qualquer coisa, a pergunta é sempre assim, cara, vai voltar? Tipo assim, se vai voltar, eu preciso... Então, eu entendo como assim, a partir do norte daí, se é um ativo ou se é um passivo. Por exemplo, comprar um celular novo. Cara, tá, o dinheiro que eu estou investindo nesse celular novo, ele vai voltar? Não vai voltar. Se não vai voltar, então eu tenho que pensar um pouco mais. Talvez não seja o momento. Ou se eu preciso muito no celular, eu compro um mais barato, então. Agora, vai voltar? Beleza, vai voltar. Eu preciso para o que isso? Pô, para trabalhar? Então eu preciso comprar um bom. Se vai voltar dinheiro, então eu vou comprar um bom. Eu sei que vai voltar daqui a um tempo, independente do tempo e do quanto vai voltar. Só que não vai voltar nada, eu já penso melhor. Eu falo, opa, talvez não faça sentido comprar agora. Eu tive um episódio bem, na época, foi bem crítico, lá em 2020, na época da pandemia, inclusive, eu fui assaltado indo para casa, assim. Eu estava desempregado já, estava começando no digital, as campanhas no Google Ads lá rodando, com uma afiliada, aquela coisa toda. Só que estava bem apertada a situação, estava tendo resultados positivos naquela época. Eu demorei uns 2, 3 meses para isso. Só que naquela época que eu fui assaltado, daquele mês, eu decidi que eu ia montar um canal de finanças no YouTube. E eu usava o meu celular para gravar. E eu fui assaltado, meu celular custava R$2.000 na época, era um dinheirão pra mim, eu tinha pagado em 10 vezes, sem juros, tinha comprado por Black Friday, aquela coisa toda. Primeira coisa que eu pensei, eu fui pra internet, eu ia comprar um celular de R$800, R$700. Bem simples, um Motorola, esses motos da vida aí, que eu não sei se existe mais hoje em dia como era na época, mas era bem acessível e muito bom o celular. Só que eu olhei pra aquele celular e pensei, a câmera é boa? Não era boa. O celular que eu tinha, ele era o mínimo do que eu achava bom para um vídeo no YouTube na época. Daí eu pensei, não, vou comprar um celular novo. Pô, me doeu muito. Eu tinha caixa, digamos assim, na época eu tinha um cartão de crédito, mas eu não tinha estômago, vontade de comprar para aquele valor. Mas eu fui lá e comprei o meu celular, R$2.000 de novo. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque daí eu continuei aquele canal não foi para frente, ele parou. Depois tem até hoje, se precisar no YouTube, Thiago Guerra Finanças, os vídeos do canal lá, com o celular novo que eu comprei depois de ter sido roubado. Só que eu continuei um processo de aprendizado. Então foi fantástico aquele investimento. Foi um dos maiores ativos que eu comprei na vida, o celular de R$2.000. Hoje em dia,
tudo que é para a empresa, por exemplo, para investir nas pessoas da empresa, Investe sem dó. treinamentos, a gente investe sem pensar muito. Tem A ou B, qual o melhor? É o A, vai o A. Sim. Mas mais caro, é o A. Aham. Foi, não tem mistério. Perfeito. Só que tu precisa pensar nisso no teu dia a dia. Às vezes aquele fone de ouvido que vai te ajudar a ir caminhando para o trabalho ou para academia e estudando é bom para ouvir o podcast aqui com a gente. Inclusive, se não deixou um like no podcast, deixa agora. Isso. Isso é entender o que é um ativo de um passivo. Às vezes aquele tênis de R$ 1.200 que tu não vai conseguir na academia, que tu não vai conseguir fazer um monte de coisa porque ele é muito caro, porque tu comprou para desfilar e para mostrar para os outros, é um passivo. Essa é a diferença entre ativo e passivo. Outra coisa, a galera do Rolex, né? Pô, Rolex é um relógio de marca, super conceituado, 100 mil um Rolex da vida. Para mim hoje, isso é um grande passivo. Sim. Só que eu já começo a entrar em rodas de networking em que as pessoas se julgam por Rolex. E não é que elas se julgam no sentido de ser preconceituosos. É que elas pensam assim, pô, vou falar com esse cara que ele tem um Rolex. Quer dizer que ele tem um negócio bom. E eu sei que é interesseiro da parte deles, eu não acho legal, não acho confortável, então eu não faço. Né? Mas eu começo a ver que existe um sentido por trás daquilo que não é só o sentido do ter um Rolex para ostentar. Que em determinado momento pode ser um ativo. E às vezes, né? Para esses caras existe uma questão estratégica. Se eles estão num grupo de 10 pessoas, um tem um Rolex, eles sabem quem provavelmente, aí entra o paradoxo do carro de luxo, tem o dinheiro ou talvez tem um Rolex parcelado. É porque para colocar 100K ou é falso. Tem toda uma jogada aqui que o legal é tu pensar. Sim, né? sim, perfeito. E um dos objetivos nossos no Inquietos Cast aqui, e é por isso que o nome do podcast é Inquietos, é te fazer buscar, perguntar coisas e refletir coisas no teu dia a dia. Ao invés de só ficar consumindo as coisas, só ficar consumindo o conteúdo, é se questionar às vezes sobre o que tu está ouvindo e pensando. Perfeito. Por isso que eu estou trazendo, a gente traz essas coisas aqui, a gente fala várias coisas e a gente traz o ponto, o lado A e o lado B. Saber fazer perguntas é necessário, cara. Porque esse negócio de tipo, vai voltar, às vezes fica um pouco obscuro. Porque, tipo assim, pô, comprar o fone ali, por exemplo, que eu vou ouvir podcast, eu falo, cara, vai voltar? Pô, não sei se vai voltar dinheiro pra mim. Só que pensa, tu vai comprar um fone que vai te ajudar a estudar mais, a facilitar o teu estudo, e esse estudo vai te dar uma habilidade que vai te fazer ganhar mais dinheiro. Então, lá na frente, vai te fazer muito sentido. Então, pô, faz sentido eu comprar um fone agora. Só que tem muitas coisas que, se você fazer a pergunta, você nem compraria ainda. Você nem teria comprado. Tipo assim, às vezes comprar um carro de 60 mil ou de 100 mil, pô, o de 60 mil vai me atender igual. Outra 40 mil mais. Outra questão que a gente pode botar na mesa aqui pra discutir, ó. Eu compro... Tá, eu tenho R$2.500. Eu quero começar na internet. Eu compro um celular ou um computador? Depende. Ó, vamos pensar juntos. Quer começar com uma afiliado, no tráfego pago, sem aparecer? Com certeza. Ou até fazendo anúncios, ou editando vídeo, ou seja o que for na parte de mexer em uma ferramenta, computador. Sim. Sem dúvidas. Compra um computador. Computador. R$2.500, R$1.000 compra um computador. Ah, não, eu quero fazer vídeo pro YouTube e quero fazer Instagram. Então, talvez um celular. Seria muito melhor. Talvez um celular. Ou talvez compre um computador, R$2.500, e um celular, um precinho mais baixo, parcelado, para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só que o celular básico já faz o que um celular avançado faz. É claro, não vai ter a mesma qualidade, óbvio que não vai ter a imagem de um iPhone da vida, mas vai dar o básico. E a pessoa vai querer te ver pelo básico, não pela imagem ultra mega sofisticada. Sim. Ativo e passivo, entra outra questão importante aqui, é sobre o 80-20 do jogo. O que é 80-20, para quem não sabe? Princípio de Pareto. É um italiano que ele desenvolveu uma tese no qual ele percebia em fazendas na Itália, e calma que a gente vai chegar no ponto aqui, né? Ele percebeu em fazendas na Itália que as plantações com o melhor rendimento eram apenas 20% do total de plantações. As famílias com maior rendimento eram apenas 20% do total de famílias. Dentro dessas famílias, aquelas que tinham as melhores plantações eram 20% dos 20%. E aí entra o princípio de Pareto. Qual que é o 80/20 daquilo que tu quer? Qual que é os 20% mais importante que vai te trazer 80% do resultado? O princípio de Pareto. Perfeito. Se tu aplicar isso para qualquer coisa, tu vai começar a entender o que é ativo e o que é passivo. O que é o mais importante agora? Aquele carro... Não, vou comprar um carro porque eu preciso fazer Uber. Tá, mas tu vai comprar aquele T-Cross que custa 120 mil, uma marca de carro, ou um Kid que custa 70? Sim. A diferença de valor é alta.
né? Embora eu prefira andar no T-Cross, É, no Uber. Perfeito. Todo mundo prefere. Sim, sim. Só que pro cara que vai comprar, A gente sabe que 50 pro mil. Uber o melhor vai ser um carro mais barato. Vai ser um carro mais... Talvez um seminovo, um usado, um Sandero, um Gol, um HB20. Perfeito. Por que ele quer fazer Uber? Ele quer tirar uma grana, quer pagar o carro e ainda sobrar um dinheiro para ele. Sim. Então, tudo isso é importante tu observar. É. Aí tu começa a entender na tua vida o que é passivo e ativo. E outra, o que é mais importante agora, né? Por exemplo, se você está numa situação onde você tem uma renda muito baixa ainda, e, pô, você quer começar a investir. Então, tipo, Gabriel, eu trabalho, ganho um salário mínimo, ainda não tem, tipo, uma outra fonte de renda. Pô, como que eu consigo investir? Cara, eu sugiro que no mês que vem, quando tu pegar o salário de novo, já pense em como você pode comprar um ativo. Seja comprar um curso parcelado em 3 vezes, aí você paga R$100 por mês, seja já investir em tesouro direto, 10% do seu salário, colocar R$100 ali. Mas eu digo, cara, que... Porque é um músculo isso. A gente tem visão de empreendedor, então é Sim. um pouco diferente, né? Mas assim, pô, investe em treinamento, em curso, em aperfeiçoamento, antes de investir em tesouro. Outra coisa que a gente pode colocar em pauta uma hora, pode observar, todas as pessoas que falam pra ti investir teu dinheiro em tesouro, em qualquer coisa para render, é o segundo negócio delas. O primeiro é empreender em alguma coisa e provavelmente criando conteúdo ou com alguma outra coisa que não tenha relação com o investimento. Ótimo. Eu só falo porque é um músculo, cara. Você começa a exercitar isso. Sim, mas o ponto aqui que a gente pode destacar para finalizar aqui o podcast, até para quem ficou até o final, inclusive quem ficou até o final, manda um inquieto aqui embaixo nos comentários do podcast. Ajuda muito a gente a saber quem ficou até o final aqui, quem é raiz mesmo, ou está se tornando raiz a partir de agora. Sei. Mas o ponto aqui é 100% das pessoas que falam sobre investimentos, para te investir, elas investem. Ok, eu também invisto, o Gabriel investe. Só que a fonte de renda principal delas não é do investimento. É outra. Ela tem uma relativa para gerar uma renda passiva. Exatamente. Então nunca esqueça isso. O ativo, o teu maior ativo sempre vai ser a tua fonte principal de renda. Os teus ativos secundários são ótimos para te gerar juros compostos. Seja como for, comece a exercitar o músculo de criar ativos. Tanto que o Robert Kiyosaki, no livro do Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito dessa questão. Ele começa falando de ativos e passivos e termina falando de empreendedorismo. Sim. Então ele traça uma jornada no qual ele fala que esse é o caminho baseado na visão dele ideal, né, para quem quer enriquecer. E quando a gente fala que enriquecer, óbvio que tem outros pilares como saúde, mentalidade. Sim. E isso a gente vai trazer inclusive em outros podcasts. Se tu gostou desse podcast, deixa aqui embaixo também o inquieto, ajuda muita gente. Inquieto Raiz. Inquieto Raiz, ajuda a gente muito no feedback. Deixa aquele like, né? Vocês me encontram na rede social lá como @thiagoboeiras, com TH, Thiago. E aqui no YouTube também, no meu canal de marketing, que é Thiago Boeira, onde eu ensino estratégias para fazer renda na internet. E o Gabriel, onde é que te encontra? No Instagram também, Gabriel_Mantavô com 2 N's, só pelo Instagram mesmo. E agora pelo canal do Inquieto Cash. Exatamente. E a gente se vê num próximo podcast. Até mais. Valeu, turma. Até mais. Isso aí. Show.